Já paramos para pensar em como coordenar, sei lá, centenas, milhares de agentes autônomos de uma só vez? Drones, robôs, bots. O jeito tradicional, com um cérebro central comandando tudo, simplesmente não dá mais conta. É lento, é frágil, é caro. Hoje, vamos dar uma olhada em como uma abordagem totalmente nova, inspirada na geometria e na própria natureza, está resolvendo esse problema de um jeito genial. Então, a grande pergunta é essa. E não estamos falando de 10 ou 20 robôs. Não. É uma escala absurda. Como é que a gente garante que 1 milhão de unidades trabalhem juntas, em perfeita harmonia, sem ter um comando central gritando ordens para todo mundo? Esse é, sem dúvida, um dos maiores desafios da robótica e da inteligência artificial hoje. E aqui a gente vê o X da questão, sabe? De um lado, o sistema com um cérebro central. Ele tem um ponto de falha, um só. Caiu o servidor? Fim de jogo. O enxame todo para. É um gargalo clássico. Agora, do outro lado, o enxame. Ele é resiliente. A ordem simplesmente surge das interações locais, igualzinho na natureza. Se uma unidade falha, o resto se ajeita, se reorganiza e continua o trabalho. Pois é, e o problema na verdade não é só de comunicação. O buraco é mais embaixo. É um problema de espaço, de geometria mesmo. Os pesquisadores chamam isso de gargalo de capacidade geométrica. Pensa num trânsito infernal, só que em vez de carros, o que está engarrafado é a própria informação. Então, a sacada é a seguinte: redes complexas, como uma árvore de decisões, crescem de forma exponencial. É uma explosão de conexões. Só que o espaço computacional que a gente usa, tipo uma grade, cresce de um jeito bem mais lento, polinomial. Tentar enfiar um no outro é como tentar guardar uma árvore gigante numa gaveta de meias. Não dá. A informação fica toda esmagada, distorcida, se perde no caminho. Mas aí, a gente olha para a natureza e vê sistemas descentralizados perfeitos funcionando o tempo todo. Um bando de pássaros, um cardume de peixes, eles conseguem uma coordenação global impecável. E o mais incrível, sem nenhum líder. Como é que eles fazem isso? E é exatamente essa inspiração. Não existe um pássaro-chefe, sabe? Cada um só precisa prestar atenção nos seus vizinhos mais próximos. E dessas interações super simples locais, nasce aquela dança complexa e linda no céu. A solução para o nosso problema de IA estava literalmente voando sobre as nossas cabeças. A solução técnica que imita essa sabedoria da natureza tem um nome um pouco intimidador: autômatos celulares neurais hiperbólicos, ou HNCA para facilitar. O nome parece um trava-língua, eu sei, mas a ideia por trás é a combinação de 3 conceitos muito poderosos que a gente vai entender agora. Vamos desmontar esse nome, então. São 3 pilares. Primeiro, o palco onde tudo acontece, a geometria hiperbólica. Segundo, os atores, ou seja, os agentes, as células neurais. E terceiro, o roteiro, como eles se comunicam sem precisar de um diretor, as dinâmicas de sincronização. O primeiro superpoder ataca direto aquele congestionamento de informação. Diferente do espaço plano, que é limitado, o espaço hiperbólico é curvado de um jeito especial que faz seu volume crescer exponencialmente. Ou seja, ele tem espaço de sobra. Tem muito espaço para essas redes complexas se espalharem sem amassar informação. Aquele gargalo de capacidade, puf, desaparece. O segundo pilar, cada agente, cada célula do sistema tem seu próprio mini-cérebro. É uma pequena rede neural que permite que ele aprenda e tome decisões olhando apenas para o que seus vizinhos diretos estão fazendo. É um sistema que constrói a inteligência de baixo para cima, distribuída por todo mundo. Ok, então temos agentes inteligentes num espaço gigantesco, mas como as ações individuais de cada um se transformam numa ordem global coordenada? Isso nos leva ao segundo grande problema que o HNCA resolve. É o chamado problema da vinculação temporal. Pensa só, se o agente A está numa ponta do enxame e o agente Z está lá na outra, como eles conseguem agir de forma coordenada sobre a mesma informação ao mesmo tempo se eles nunca nem se falaram diretamente? A solução é muito elegante e, de novo, inspirada na neurociência. É a vinculação por sincronia. Agentes que estão processando informações parecidas começam a oscilar no mesmo ritmo, a entrar em fase. A melhor imagem para isso é a ola num estádio de futebol. Ninguém combina, mas a onda se propaga e de repente todo mundo está sincronizado. A tecnologia que faz essa mágica acontecer se chama HAORN. Basicamente, cada célula neural é também um pequeno oscilador, como se tivesse um metrônomo interno, e apenas por meio das interações locais, eles vão ajustando seus ritmos até que o sistema inteiro comece a pulsar em conjunto.
A geometria hiperbólica é o que garante que essa sincronia se espalhe com eficiência. E aqui está a prova de que isso funciona de verdade. Esse número, o parâmetro de ordem de Kuramoto, mede o quão sincronizado o sistema está. 0 é caos total, 1 é sincronia perfeita. Numa simulação, partindo de um estado totalmente aleatório, o sistema já atingiu um R de 0,38 em apenas 50 passinhos de tempo. Isso mostra uma tendência muito clara e espontânea em direção à ordem global. Certo, já vimos o como, agora vamos para a parte mais importante, o e daí. Por que essa arquitetura de enxame é tão revolucionária? Quais são os benefícios práticos que realmente mudam o jogo? As vantagens são enormes. O sistema é robusto. Se você tira alguns agentes, o enxame se cura, se adapta. É eficiente porque a comunicação é local e instantânea, sem atrasos de um servidor central. É massivamente escalável graças à geometria hiperbólica e é inteligente, mantendo uma coerência global tanto no espaço quanto no tempo. Essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. Onde os sistemas centralizados são frágeis e quebram, os enxames NCA se regeneram. Onde os antigos engasgam para crescer, os novos escalam exponencialmente. A mudança fundamental de um sistema rígido e quebradiço para um organismo adaptativo e resiliente. Para a gente finalizar, vamos olhar para uma ideia que parece estranha no começo, mas que é absolutamente fascinante e que só essa geometria permite. Um conceito chamado frustração geométrica. Num espaço curvo com o hiperbólico, é impossível preencher tudo com um padrão simples e repetitivo, como ladrilhos num piso plano. Você nunca consegue um encaixe perfeito. Sempre vai ter um defeito, uma imperfeição. O sistema fica, por assim dizer, geometricamente frustrado. Mas aí é que está a parte genial. Essa frustração não é um problema, é o motor da criatividade do sistema. Ela impede que ele caia em padrões simples e repetitivos. Essa tensão constante força o surgimento de estruturas cada vez mais complexas, mais ricas, mais inovadoras. É a imperfeição gerando uma ordem de nível superior. E isso nos deixa com uma última pergunta, bem provocadora. E se a busca pela ordem perfeita for um caminho sem saída? E se a verdadeira faísca da inteligência complexa, da criatividade e, quem sabe, até da consciência, não surgir da perfeição, mas da necessidade constante de se adaptar a uma geometria que é, por natureza, imperfeita e frustrante? É uma ideia poderosa para se pensar.